Bom dia, queridos alunos. Bom dia, nossa mediadora Raíssa. Bom dia, turma Joaquim Pires. Bom dia, professor Joseni. Nosso bom dia para todos vocês. E é uma satisfação enorme estar para mais essa jornada de hoje. E veja só, pessoal. Hoje nós vamos estar conversando um pouco com vocês sobre... Vamos ver um pouquinho da história, tá? Das teorias da administração, tá? Nosso bom dia aí para Joaquim Pires, bom dia para Landry Salles, para Monte Alegre, enfim, o nosso bom dia a todos vocês, tá certo? Muito bom, Raíssa. Né? Coloca o nome dos alunos aí também, para a gente saber, né? Para a gente dar um alô para eles. Então, vamos aqui, conversando com vocês e vendo aí, ó, o nosso roteiro da aula. Nós vamos ver aí uma parte, né? Esse breve histórico da teoria da administração, nós vamos ver em 3 partes. Nós vamos ver, nesse primeiro momento, ênfase a tarefas e operações e ênfase em pessoas. E nosso objetivo é definir aí as diferentes eras da organização e descrever as teorias administrativas, prescritivas e normativas, descrever as teorias administrativas, de novo, repetido, né? Também as descritivas e explicativas, né? É uma pequena diferença aí, prescritiva normativa, descritiva e explicativa. E nós vamos aí da teoria, vamos revisar um pouco, ver as teorias e depois exercitar um pouquinho também, tá certo? Então, estão preparados para isso? Professor, me diga uma coisa. Por que a gente tem que estudar esse negócio de história da teoria da administração? Veja só, pessoal. O objetivo que a gente tem de ver esse breve histórico é porque, veja só, fica mais fácil a gente compreender como a administração vem evoluindo. E assim a gente vai vendo, né? Algumas coisas que já lá num tempo passado, lá em Taylor, em Fayol, ainda hoje estão valendo. Né? Essas teorias de lá ainda hoje estão valendo. Até porque, veja só, né? O que acontece é que essas teorias, elas vêm passando por uma pequena ajuste, essas coisas assim, mas elas estão todas válidas ainda, né? Quer ver um exemplo só? Começou lá com o Taylor e Fayol, falar do planejamento. Hoje a gente trabalha com planejamento. Não é da mesma forma como era lá, mas a gente trabalha hoje também com planejamento. Então, olha aí. Breve história das teorias da administração. Né? Para que a gente possa entender, né, o que foi, o que é e o que será a administração, é importante a gente conhecer as teorias e seus estágios. Né? Vamos ver como é que evoluiu aí essas teorias, tá bom? Por isso, até a gente separou para vocês. Nós fizemos uma separação das teorias da administração em enfoques, né? Quais são os enfoques mais de que cada uma dessas teorias deram? Nós fizemos isso aí para vocês. Então, veja só, o que é uma teoria? É um conjunto coerente de ideias capazes de explicar as relações entre causa e efeito de determinados fatos observáveis. Então, veja só, aqui, a teoria aqui, essa definição que a gente está colocando para vocês, ela vale para outras áreas também? Vale. Não só para a área da administração. Vai ter sempre esse conjunto coerente de ideias capazes de explicar. Né? Mas só que assim, nós sabemos muito bem que ao longo do tempo, a sociedade e o mundo também vem passando por transformações. Então, nós podemos dizer que as teorias nem sempre, né, é uma verdade pronta, acabada, definitiva. Na verdade, assim, ela é construída e associada à prática e está sujeita a constantes
reelaborações com base em experiências e na crítica. À medida que o tempo vai passando e o mundo vai evoluindo, elas podem passar por alterações. E na área administrativa, nós tivemos aí várias teorias administrativas, uma que sucedem, né, no tempo. Veja só, nenhuma das teorias da administração, a gente pode dizer assim, está errada. Né? Todas elas, né, exprimem uma realidade que estava adequada a seu tempo. Só que assim, toda teoria, a gente pode dizer que ela é adequada quando exprime a realidade e quando fornece uma melhoria prática. Isso na área da administração. Se ela proporciona uma melhoria prática, ótimo. Né? E assim, né? As teorias vêm se reformando, se reformulando continuamente, e vem trazendo novas ideias, novas redefinições, à medida que o mundo vem passando por transformações. No campo da administração, pessoal, a teoria é válida quando nos servimos dela para ultrapassar, tá? Para poder ultrapassar o que foi as situações que estamos no tempo atual. E assim, nós vamos procurar estar sempre buscando um novo patamar. E essa mudança e busca de novos patamares, ou seja, estamos evoluindo, nós estamos procurando, trabalhando aí com inovações. No tempo passado, pessoal, para vocês verem qual é o reflexo disso, nós tínhamos aí, começamos lá do período da Revolução Industrial, começamos lá com os motores a vapor, né? As máquinas a vapor. Hoje nós já estamos falando em carros elétricos, bicicletas elétricas, não é isso? Então vem o quê? Sempre trazendo inovação. E para nós, administradores, nós devemos estar sempre atentos, né, às alterações que estão ocorrendo, às inovações. E estar sempre vendo, né, de uma forma mais profunda. Nós não podemos ser tão superficial. Nós temos que estar sempre atento aos conhecimentos e aos conhecimentos atuais e os novos conhecimentos. E assim nós devemos estar sempre pensando, refletindo, agitando ideias, indagando, buscando questões e problemas, e assim buscar novas teorias e explicações para que a gente possa desenvolver conceitos ou modelos de negócios capazes de proporcionar um sucesso na profissão. E isso é o que nós temos que estar sempre fazendo. Veja só, na aula passada nós falamos de uma das habilidades ligadas ao administrador, principalmente para ele ter sucesso e permanecer na função. Olha só, estão lembrados aqui, ó, dessa habilidade? Vamos botar bem aqui assim, ó, essa habilidade aqui, ó. Pensar, refletir, tá? Então nós temos que estar sempre buscando. Tá? E veja que essa habilidade, ela vem ser uma das principais para nós, para refletir sobre a realidade e buscar sempre melhorias contínuas, sempre buscando mudanças para melhor. E essa última frase que a gente colocou, né, que o administrador tem que ser
agente ativo, proativo de transformação social das organizações, e eu vou dizer mais para vocês. Essas duas aqui, ó, essas duas palavrinhas aqui, vamos apagar isso aqui porque ficou em cima. Vamos voltar aqui agora. Vou pegar aqui o amarelinho, né? Vou pegar aqui de novo, marcar para vocês. Essas duas palavrinhas aqui agora, ó, agente ativo, proativo. E tem mais outra, né? Trabalhar em equipe. Com certeza vocês vão ver, vão visualizar essas palavras em todo o processo seletivo de vocês, né? Sempre vocês vão ver. Quer ver? Faça uma pesquisa aí sobre anúncios, né, de trabalho. E não é só na profissão de administrador, não. Esse agente ativo, proativo aí, vai estar sempre presente nos processos seletivos. É só, as teorias, né, cada uma delas, os autores, né, tinham uma visão, né, de alguns aspectos da administração. E assim, as teorias que eles desenvolviam sempre estavam enfatizando algum aspecto da administração na visão do administrador, né, do pesquisador lá. Nós temos aí algumas teorias que enfatizam as tarefas operacionais, outras se preocupam com a arquitetura organizacional, outras com foco nas pessoas, outras dando importância para a tecnologia, outras no sucesso da organização, e outras também concentram nas influências ambiental, do ambiente externo sobre as organizações. Então, veja aqui, olha só, eu vou até grifar aqui que vai ficar melhor, né? Algumas teorias aqui, olha aqui, ó, enfatiza as tarefas operacionais. Pessoal, as tarefas operacionais é o quê? É o fazer mesmo, tá? Outras estão pensando na arquitetura organizacional. O que é isso aqui, professor? Arquitetura organizacional. Isso aí nós estamos falando assim, olha, quais são os departamentos que vão ter, ou setores, quem vai ser, quais são os níveis gerenciais, vai ter diretoria, não vai ter diretoria, vai ter gerente, vai ter superintendente, supervisores, essa arquitetura aí. E outras estão pensando, outras teorias focadas nas pessoas. Outras, olha aqui, importância, né? Dá importância para a tecnologia. E outras, a questão das influências externas, né? Ou seja, impactos do ambiente externo. Veja só, pessoal. Cada uma dessas teorias deram ênfase a esses aspectos. Por isso que a gente estava dizendo que todas elas, né? Não podemos descartar que cada uma delas enfocaram parte do que a gente chama hoje de organização, desse sistema chamado organização. E se é assim, que cada uma das teorias abordou um aspecto, nós administradores precisamos conhecer o quê? Nós precisamos conhecer os aspectos da realização das tarefas, a organização da arquitetura, nós precisamos saber da tecnologia, nós precisamos também saber dos impactos ambientais. Então, nós precisamos saber todas elas. E assim, a gente vai poder ter uma visão ampla do trabalho que devemos realizar como administrador. Então, quanto mais a gente conhecer das diversas teorias, mais a gente vai ter a condição de desenvolver um bom trabalho. Professor,
Mas tem aquela, como é que chama aquela teoria lá? Foi de Taylor, de Fayol. Aquilo lá é de 1900, pessoal. 1910, 1915. Isso aí não está ultrapassado, não. Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? Tenho que ser sincero. Que quando nós falamos lá das teorias de Taylor e de Fayol, né, elas estão e não estão ultrapassadas. As outras teorias também, se nós olharmos, né, especificamente, puramente na forma original, nós vamos considerar ela ultrapassada. Professor, como é que é assim? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quantos de vocês usam relógio de pulso? Esses relógios, né, que colocam no braço e tal. Vocês sabiam que o relógio, hoje, não é o mesmo relógio de 100 anos atrás, 200 anos atrás? Mas é o relógio que marca as horas, não é? Antigamente tinha um relógio que tinha que dar corda, né? Rodar um botãozinho, né? No final para ele fazer. Não. Hoje não, hoje a gente tem na TV, a gente tem no celular. Mas o princípio lá do relógio continua o mesmo. Marcar as horas do dia. Professor, mas hoje é digital. É a mesma coisa que quando nós falamos, né, das teorias lá de 1900 de Taylor e de Fayol. Os princípios fundamentais colocados lá por Taylor e Fayol continua. Só que acontece o seguinte, a forma como foi implantado lá no início, tá, o planejar, né, é diferente. Tem as diferenças hoje? Tem, que foram incorporando novas técnicas, novas tecnologias, foram incorporando ao processo de planejamento. E é isso que a gente está dizendo, que é fundamental nós conhecermos essas teorias. Então, feita essa breve introdução, nós podemos começar a conversar com vocês sobre essas teorias. E veja só, nós temos aí várias teorias, tá? Nós fizemos aqui um agrupamento das teorias com base nas ênfases que são dadas. E também alguma coisa mais recente que a gente está tendo, tá? Então nós separamos as teorias aqui, colocamos aqui, olha aqui, a teoria com ênfase nas tarefas e operações, que está ligada à administração científica, a dita administração científica lá de Taylor. Também vimos as outras teorias, um agrupamento por estrutura organizacional. Né? Vamos ver isso aqui de forma diferente. Aqui, né? Com base, vou grifar novamente, aí aqui, ênfase na estrutura organizacional. E aí nós temos as teorias, a clássica da administração, teoria da burocracia, teoria estruturalista e teoria neoclássica. Vocês vão perceber o seguinte, que essas teorias, algumas delas são de tempos diferentes, porém, a abordagem, a ênfase, né, é que se assemelham. Tanto é que se vocês pegarem a teoria clássica, ela é lá de 1915, 1920, por aí, né? 1916. E a teoria neoclássica é agora, recente. Aí outra teoria com ênfase nas pessoas. Aí nós vamos ter a teoria das relações humanas e a teoria comportamental. É claro que elas têm alguns desdobramentos também, tá? Tem alguma? E veja só, aí também temos outra ênfase aqui agora na tecnologia, que é a teoria neoestruturalista. Veja, pessoal, que aí vai estar puxando, né?
questões lá da teoria estruturalista, mas também tem o enfoque na tecnologia. E também as teorias que dão ênfase no ambiente. Aí nós estamos falando de teoria de sistema, organização como sistema social e teoria da contingência. Né? Veja que se nós fôssemos começar a fazer um estudo, né? Se nós fosse começar a fazer um estudo, como em muitas áreas aí, muitos locais estudam, começam fazendo um estudo, pessoal, lá da teoria da administração científica, aí passa para a teoria clássica, burocracia, e vai numa sequência cronológica. Se nós fôssemos trabalhar isso, pessoal, veja só, quando nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de estrutura, de teorias focadas com ênfase em estrutura, com ênfase em pessoas, nós vamos ter que repetir muito. Porque se o enfoque está na estrutura organizacional, então eu posso juntar tudo, não posso? E é o que a gente fez aqui, tá? Para vocês. Então, precisamos conhecer um pouco, né, das características que marcaram a era da indústria, né? Pessoal, é a era que nós acabamos saindo dela, né? Nós estamos ainda em processo de saída dessa era, mas essa era ainda continua ainda com seus resquícios ainda para nós. E aí nós vamos ter a era industrial. Aqui, pessoal, não estou colocando revolução industrial, tá? Nós estamos falando era, né? E aí vai passar pelas diversas fases da Revolução Industrial, inclusive a 4.0, tá? E professor, que negócio é esse de 4.0? Esse negócio de 1.0, 2.0, 3.0, pessoal, isso aí refere-se ao quê? A primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra é o que a gente chama de Revolução 1.0. Né? E aí depois tivemos outras, né? Máquina a vapor, motor elétrico, combustão. E hoje nós estamos o quê? Nesse processo da informação, juntando aí com as tecnologias, e aí nós estamos na 4.0. Né? Então, quer dizer, estivemos passando aí pela quarta revolução industrial. Nesse período aqui, pessoal, né? Nesse período da era industrial, nós vamos ver que como características nós temos aí uma elevada estabilidade, alta estabilidade, muita previsibilidade, um conservadorismo, rotinas e especialização. Então nós temos aí como características básicas aí muita previsibilidade. Então o mundo ainda não tinha essa velocidade que a gente está tendo hoje de mudança. O professor, mas não, tinha mudanças, mas só que as mudanças eram mais lentas, tá? Se vocês observarem, né, ao longo do tempo, vamos pegar há muito tempo atrás, vamos pegar só a parte de iluminação, tá? Pergunto para vocês assim, quanto tempo o homem demorou para ter o seu primeiro processo de iluminação do ambiental? Milênios, né, pessoal? Até que o homem conseguiu desenvolver a tocha. E aí passaram muitos anos para ele conseguir fazer o quê? O candeeiro. O professor, o lampião, né? Lampião ou candeeiro, como a gente diz aqui no Nordeste. E aí passou muito tempo para se conseguir desenvolver a lâmpada. Mas veja só, pessoal, os tempos começaram a diminuir, não foi? Lá de desenvolver a tocha, para o candeeiro,
agora para a lâmpada incandescente, e aí agora com a lâmpada a lâmpada fria, a lâmpada de gás, a lâmpada fria, o LED, rapidinho, né? Então, pessoal, nessa era industrial, quando nós nos afastamos mais num tempo passado, a gente vê que essa estabilidade era maior, até porque as coisas não mudavam nessa mesma. Mas também iniciou com um processo de estabelecer rotinas de trabalho. E também, né, muita especialização. A especialização, pessoal, aí decorre muito da divisão de tarefas para que a atividade ficasse mais simples e conseguisse ter mais rapidez para executar. E veja que nesse período, pessoal, o nosso mundo é mais físico e concreto, né? E os produtos são mais concretos. Como assim? Pessoal, nesse período aí era carro, era bicicleta, era fogão, geladeira. E são produtos concretos. Agora, quando nós passamos para nós produtos não concretos, aí nós temos o quê? Música digital, fotografia digital. Quer dizer, o mundo deixou de ser concreto. É assim, você consegue pegar música digital? Não. Não consegue, né? Mas no tempo passado você pegava o CD, o DVD, né? A fita cassete, o LP. E assim, pessoal, né? Nesse mundo concreto, se buscava bastante a eficiência, a eficácia e a lucratividade. E veja que a coisa vem mudando, né? De uma física tradicional, newtoniana, passando pelos métodos cartesianos, entramos na era das ciências da computação e passamos agora para a introspecção e internalização. Veja que agora nós estamos caminhando, né, para uma era diferente, uma era de informações. Então, essa é a ideia do contexto, para vocês terem essa ideia de contexto, que essas teorias que nós estamos vendo foram desenvolvidas. Veja só, primeiro, as teorias da administração começaram, aliás, elas vêm de antes, né? Mas assim que pá, né? Que deu assim aquele enfoque mesmo assim, maior, né? Deu aquele tchan maior. Foi quando o Taylor começou a fazer suas observações no nível de execução das tarefas e operações lá dos operários. Né? E aí começaram as teorias, né? No nível mais básico mesmo, que a gente chama dentro do processo de produtivo, que é lá onde acontece a tarefa mesmo. Né? Ainda hoje, pessoal, os estudos feitos lá por Taylor, ainda muitas organizações, né, têm como seus pilares para estabelecer estratégias, né, os trabalhos que foram feitos lá, na base, na teoria da tarefa e operação. Né? Há alguns tipos de organizações que utilizam ainda essas teorias. As indústrias atuais, essas redes de fast food, ou seja, esses Mac, esse pessoal que faz sanduíche, né? Eles trabalham muito com enfoque nessas teorias. E com essa aqui que eles aprimorando, aperfeiçoando essas ideias e trabalhando aí no nível das operações e das tarefas, se consegue ter uma excelência. Então, nesse início, essa ênfase na atividade operacional, lá
na base, é que deu início à chamada administração científica, desenvolvida aqui por Frederick Winslow Taylor. Veja, pessoal, que ele é de 1856 a 1915. Uma imagem aqui dele. Ao fundo aqui, ó, vocês têm aí várias máquinas para pessoas trabalhar. E do lado vocês têm aí, um fluxograma que colocamos aí como os pressupostos da administração científica. Mas não se preocupem por enquanto com esses pressupostos, que nós vamos conversar sobre eles mais à frente, tá? Por enquanto é só para vocês verem, Veja só, pessoal, O Taylor, lá no início do século XX, ele observou, como ele é engenheiro executivo, ele trabalhava numa indústria, e via que essa indústria estava tendo muito problema lá de desperdício. Até porque, nessa época, havia muita improvisação. Bom dia, Nazaré. Bom dia, Monte Alegre. Bom dia, Landry Salles. Bom dia, Ilha Grande. Bom dia, Joaquim Pires. A turma do YouTube também. Vai aí o nosso bom dia para vocês também. Então, veja só. Taylor observou que havia muito desperdício e muita improvisação. E ele começou a ver o seguinte: como é que eu faço, Ele estava diante de um problema. E ele falou assim: eu tenho que trabalhar para reduzir esse desperdício. Não posso estar perdendo, tanta matéria-prima, tanto tempo. E aí ele começou a desenvolver esse trabalho. Primeiro, pessoal, ele começou a observar mesmo como é que o trabalhador, como é que o operário estava realizando a sua tarefa. E ele viu que era possível decompor, ou seja, dividir essa tarefa e racionalizar a forma como esse trabalho deveria ser utilizado. E ainda mais, em quanto tempo esse trabalho deveria ser feito. Então, Taylor passou o quê? Fez aqui, observando, analisando o trabalho, viu que era possível fazer um racionalização, e ele trabalhou num estudo chamado Tempos e Movimentos. E aí, a partir daí, esse estudo da análise da atividade e como é que era possível decompor o trabalho, ele passou a desenvolver os princípios para a execução da atividade. Ou seja, qual era o melhor caminho para resolver, realizar determinada atividade. Professor, estou entendendo nada desse negócio aí. Para mim, deu um nó aqui que meus neurônios vão pegar fogo aqui, que deu um nó danado aqui. Me explica direito esse negócio aí. Vamos fazer o seguinte aí. Para vocês entenderem o que Taylor estava fazendo. Imagine assim. Pega o caderno de vocês. Tem que ser pelo menos umas 3, 4 pessoas para a gente poder fazer isso, Mas vocês podem observar a situação de cada um diferente. Veja só, pega o caderno. O aluno número 1, coloca o caderno dentro da bolsa. E a caneta também. Caneta ou lápis dentro da bolsa. Caderno ou livro, tá, pessoal? Pode ser. Ou se estão assistindo pelo celular, coloca dentro do celular. Não, professor, eu não vou poder escutar. Não, tá bom. Mas coloca outro objeto simbolicamente, sendo o caderno e a caneta. Tá? Então, o primeiro está com o caderno dentro da
O segundo coloca o caderno em cima da carteira, em cima da mesa, e a caneta do lado da tua mão de escrever. Se você for escrever com a mão direita, coloca do lado direito do caderno, e se for esquerdo, coloca do lado esquerdo. Fechado o caderno. Outro vai colocar o caderno em cima da carteira, aberto na página que você vai fazer a anotação, se for o livro, né? Na página que vai fazer anotações. Tá? E aí, pessoal, vou começar a fazer um ditado para vocês, tá? Então, quando tá todo mundo com o caderno dentro da bolsa, a caneta dentro da bolsa, né? Um com o caderno fechado em cima da mesa, outro com o caderno aberto, com a caneta do lado, tudo certinho, tudo montinho, né? Então, vou fazer o seguinte aí. Eu vou fazer um ditado. Professor, o senhor é do tempo do ditado. Vamos fazer um ditado. E aí, a partir desse momento, nós vamos começar a contar o tempo. Nós vamos começar a contar o tempo para vocês anotarem. Então vamos lá, tá? Quando eu disser já, eu vou começar a fazer o ditado. Então vamos lá. 1, 2, 3, já! Iniciando o ditado. Princípio do planejamento. Princípio do preparo. Princípio do controle. Princípio da execução. Ô professor, deixa eu tirar meu caderno aqui da... Perceberam aí, pessoal? Quem já estava com o caderno aberto na página, a caneta do lado, já estava já anotando, não é isso? E quem estava com o caderno fechado tinha que abrir. Opa, eu tive que correr para tirar o caderno. Foi isso que Taylor fez, pessoal. Ele observou como é que estava sendo realizadas as atividades e fez o estudo do tempo. De quanto tempo demoraria para vocês, né? Para fazer aquela atividade. E aí, ele observou-se que a melhor maneira, aqui agora no nosso exemplo, a melhor maneira para fazer anotações de um ditado do professor é eu estar com o caderno aberto na página da disciplina, que eu vou fazer anotações, com a caneta bem ao lado. E é isso que Taylor fez. E aí ele que observou que disse assim, olha, para realizar essas tarefas, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que estar preparado, eu tenho que controlar para saber se as coisas estão sendo feitas e tenho que partir para a execução. Ele estabeleceu os princípios aí, fundamentais. Veja, pessoal, que isso aí, ó, Taylor, né, viveu até 1915, né? Lá por volta de 1906, 1905, que ele estabeleceu esses princípios. Professor, mas isso aí é facinho, né? É facinho? Pessoal, para vocês, vocês têm que analisar o seguinte, né? Naquele tempo, ninguém pensava nisso. Vamos colocar hoje, né, um comparativo. Hoje, para que vocês... bom dia, Nova Santa Rita. Para vocês perceberem o que é, né? O que é você estabelecer, desenvolver os princípios quando não há conhecimento suficiente. Vou colocar aqui hoje para vocês verem que a gente não tem conhecimento suficiente para realizar. E aí precisa ainda se desenvolver os princípios, as técnicas e aprender muito, né? Vamos imaginar o seguinte, quero fazer uma viagem para outro sistema estelar aí. Pode ser esse mais perto aí que está 8 anos-luz. Agora sim. Imagine você agora desenvolver princípios e técnicas
para fazer essa viagem interestelar. Professor, mas não conhece nada ainda desse negócio ainda, né? Ainda estou pesquisando. Pois bem, Taylor também estava numa situação parecida com essa, com a administração. Ele tinha aí uma indústria começando, um processo industrial começando, e não tinha conhecimentos ainda. E então foi pioneiro nessa história. Né? Então, para Taylor, o princípio do planejamento, estaria um processo, seria uma substituição daquele trabalho improvisado que era realizado pelos operários, né? Que era feito mas, de uma maneira, partindo assim daquele processo empírico prático, para agora sim sair daquela improvisação e passar a ter procedimentos científicos, né? Métodos, né? Sair agora, passar a ter um método, né? Baseado em procedimentos científicos. Então, nós fizemos aí a nossa experiência, né? É ter o caderno aberto, a caneta do lado e tal. Isso aí, né? E também, os trabalhos elas estavam sob a responsabilidade lá do operário para fazer toda aquela improvisação. Ele pegou e trouxe essa parte do planejamento. Passou a ter, ele chamou de gerência. Tá? Então, vamos continuar falando desses princípios aí de Taylor, mas só que na próxima aula, né? Daqui a pouquinho a gente volta com vocês, tá?